Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 12ª aula de língua portuguesa. O livro é o livro 1, a unidade 2 e o capítulo 2. Algumas descobertas sobre o corpo humano, das páginas 59 a 64. E o item abordado são os numerais multiplicativos e fracionários. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, página 61, mão na massa, páginas 63 e 64, com a lupa na mão, página 64, e a ficha de atividades, páginas 31 a 34. Página 59. Numerais multiplicativos e fracionários. Bom, nós já sabemos que os nossos hábitos em relação ao sono podem ser influenciados pelo ambiente em que vivemos. Sabemos também que as necessidades e as preferências das pessoas são individuais. Entretanto, especialistas afirmam que temos a necessidade de sono diária para garantir a nossa saúde de acordo com a idade. Então, nós vamos ler o trecho de um texto agora para que vocês possam entender melhor. Tem gente que pensa que dormir é perda de tempo. Isso é um erro e em algum momento da vida essa conta será paga, afirma a neurobiologista Andréia Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono, ABS. Segundo ela, a privação voluntária, quando você opta por deixar de lado uma boa noite de sono, é um fato real, atual e cada vez mais crônico na sociedade. Na divisão das 24 horas, o ideal seria 1/3 para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para fazer o que a pessoa gosta. Mas não funciona dessa maneira. Confira no gráfico a seguir a recomendação diária de sono para crianças e jovens. Sono ideal. Essas são as horas diárias de sono recomendadas pela Fundação Nacional do Sono nos Estados Unidos. Vale destacar que não existem valores únicos para cada faixa etária, mas intervalos recomendados que consideram as diferenças de cada um. Então aqui nós temos, gente, pelas cores, o que é o recomendado, o que pode ser apropriado e o não recomendado. E aqui nós temos os recém-nascidos, né? O que é recomendado, o que não é, o que é apropriado. Está dividido em faixas etárias, recém-nascidos de até 3 meses, os bebês de 4 a 11 meses, os primeiros anos, 1 a 2 anos, pré-escola, 3 a 5 anos, a idade escolar de 6 a 13 anos, os adolescentes de 14 a 17 e os jovens adultos de 18 a 25 anos. Então, nós temos aqui o que é recomendado, o que não é recomendado e o que é apropriado. Página 61 para entender o texto. Agora vamos fazer atividades referentes a este gráfico. Primeira questão. Qual das alternativas a seguir apresenta a opinião da neurobiologista Andréia Bacelar? Dormir é uma perda de tempo? Com certeza ela não falou isso, né, gente? Algumas pessoas optam por deixar de lado uma boa noite de sono? Com certeza. Ela falou que tem gente, e isso está bem mais comum do que era antes. E um dia é preciso dormir metade do tempo e trabalhar e fazer o que se gosta durante a outra metade? Também não. Ela disse que é 1/3 para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para fazer o que se gosta. Segunda questão. Segundo os dados do gráfico, em que fase da vida uma pessoa precisa de mais horas de sono? Bom, se você voltar lá no gráfico, a gente pode perceber que a maior faixa de sono está nos recém-nascidos, né? Isso até os 3 meses de idade. Terceira questão. Qual é o mínimo de horas de sono recomendado para uma criança da sua idade? A gente voltar lá no gráfico, ver que vocês estão entre 6 e 13 anos, é em média de 9 horas. Página 61, quarta questão. Qual é o limite mínimo aceitável para uma criança da sua idade? O limite, você pode voltar no gráfico e perceber que vai o quê? De 7 horas, não é isso? É o mínimo que você pode dormir, 7 horas de sono. Quinta questão. Sobre o gráfico, marque V para verdadeiro ou F para falso. Recém-nascidos devem dormir aproximadamente o dobro, isto é, 2 vezes mais que um adulto jovem? Com certeza, isso é verdadeiro. Adolescentes e adultos jovens têm o mesmo número de horas como máximo apropriado? Também é verdadeiro.
Os bebês de qualquer idade precisam dormir mais do que os adolescentes? Também é verdadeiro. Os homens devem dormir mais do que as mulheres, pelo menos o dobro? Não, isso também não é verdade. A gente pode perceber que ele está ali por faixa etária, não por sexo feminino e masculino. Sexta questão. Releia este trecho da fala da neurobiologista. Na divisão das 24 horas, o ideal seria um terço para dormir, um terço para trabalhar e um terço para fazer o que a pessoa gosta. Mas não funciona dessa maneira. Além do número 24, que outra palavra ou expressão indica uma quantidade numérica? A gente pode perceber que é o quê? Um terço, né? Que é um terço de 24 horas. Página 62. Palavras que indicam quantidades são chamadas de numerais. A gente já tinha estudado no início do livro, gente, sobre numerais. Só que nós havíamos estudado os numerais cardinais, que são aqueles que indicam quantidade, né? E nós também tínhamos estudado os numerais ordinais, que são aqueles que indicam ordem. Os cardinais, 1, 2, 3, né? E os ordinais, primeiro, segundo. Nós também vimos que os ordinais, eles podem variar, né? Pode ser primeiro, primeira, segundo, segunda. Já os cardinais, não. E agora nós vamos estudar mais dois tipos, os fracionários e os multiplicativos. Os numerais fracionários, eles vão indicar o fracionamento de uma unidade, ou seja, as partes, as frações, as divisões. É como se eu fosse estudar uma parte de um todo. Por exemplo, os bebês passam metade do dia acordados e metade do dia dormindo. Metade significa o quê? O meio de um todo. Então, a gente pode entender aqui que ele é um fracionário porque ele está indicando uma fração, uma parte de um todo. Conheça alguns numerais fracionários e seus equivalentes em algarismos. Olha só, a gente tem um meio, ou a metade. A gente tem um terço, que é uma parte de 3 partes totais. Um quarto, que é uma parte de um quarto total. Então, gente, sempre o numeral fracionário ele vai indicar uma quantidade de um todo, uma parte de um todo. Página 63, numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos, eles vão indicar o número de vezes em que algo foi multiplicado. Ou seja, ele está relacionado com uma multiplicação com relação a um número de vezes, uma quantidade de vezes. Por exemplo, a cama da esquerda tem o dobro de travesseiros que a cama da direita. O dobro é o quê? 2 vezes mais. É isso? Então, ele está indicando aquele número que foi multiplicado. Ou seja, 2 vezes mais. Dobro é o mesmo que 2 vezes mais. Conheçam outros numerais multiplicativos. Nós temos o triplo, que é 3 vezes mais. O quádruplo, 4 vezes mais. O quíntuplo, 5 vezes mais. E nós temos o sexto e outros números. Mão na massa, página 63, primeira questão. Complete as frases com os numerais multiplicativos e fracionários correspondentes. Item A. Todas as noites durmo 2 vezes mais que o meu irmão. 2 vezes mais é a mesma coisa que o dobro. B. Um adulto precisa dormir 8 horas por dia. Isso é ou seja, o que é 8 horas por dia? É um terço de um dia que tem 24 horas. Se você pegar um terço de 24 e dividir 24 por 3, você vai ter como resultado 8. Então, um terço de 24 corresponde a 8 horas por dia. C. Se você dormir durante 6 horas, passará 1/4 do seu dia dormindo. É só você pegar o número de horas, que é o quê? 24, 1/6, ou seja, se você passar o quê? 6 horas, não é isso? Então, a gente vai ter o quê? 1/4. Por quê? Porque 1/4 de 24 dá 6 horas. Porque 24 dividido por 4 dá igual a 6. D. Minha amiga adormece com 2 travesseiros e eu com apenas um. Eu uso a metade de travesseiros dela, ou seja, metade de 2 é igual a 1, porque 2 dividido desculpa, gente, a metade de 2 vai ser o quanto? 1. Porque se eu pego duas coisas e divido para duas pessoas, 2 dividido por 2, eu tenho 1. Segunda questão da página 64. Uma pesquisa foi feita em uma turma com 30 crianças para saber quais eram as atividades principais que elas realizavam antes de dormir. Analise com atenção o gráfico que mostra os dados obtidos e responda as questões a seguir. Então, nós temos aqui atividades antes de dormir. 6 crianças liam antes de dormir. 10 crianças usavam celular antes de dormir, olha, a maioria, né? 3 crianças ouviam músicas antes de dormir.
9 crianças assistiam TV antes de dormir e 2 crianças jogavam videogame antes de dormir. Item A. Qual é a atividade mais frequente entre as crianças participantes da pesquisa? Se você voltar lá, é o que? Usar o celular, que são 10 crianças. Então, usar o celular. B. Qual é a atividade menos comum, ou seja, o que menos crianças praticavam? A gente pode perceber aqui que era jogar videogame, porque só eram 2 crianças. Página 64, com a lupa na mão. Agora é com você. Com a ajuda do seu professor, junte 9 colegas e faça uma pesquisa sobre os hábitos adotados pelos demais alunos da sala antes de dormir. Preencha um gráfico abaixo usando os indicativos de cores para pintar o número de crianças que antes de dormir gostam de ler, usar o celular, ver TV ou jogar videogame. Bom, gente, como a gente no momento está meio afastado, a gente não pode usar os colegas. Vocês podem perguntar aos familiares de vocês. Junta aí 9 familiares e vai perguntando: quem é que lê antes de dormir? Você vai lá no gráfico, coloca o númerozinho e pinta de acordo com a legenda. Quem gosta de usar o celular antes de dormir? Vocês anotam o número lá no gráfico e pinta de acordo com a legenda. Ver TV também e jogar videogame. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Em caso de alguma dúvida, anota essa dúvida e tira durante as nossas videoconferências. Acompanhe as nossas postagens na agenda eletrônica e continuem se dedicando ao máximo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!